proativa, muito proativa na defesa de um mercado de trabalho que é cada vez mais interessante para os jovens solicitadores e para os agentes de execução, para aqueles que depois optam por seguir essa carreira. Portanto, eu diria que esta é uma área claramente de sucesso e na qual vale a pena apostar. Como todas as áreas, e esta é uma de enorme responsabilidade, basta pensar que um agente de execução representa a República Portuguesa e, portanto, atua como um agente de justiça, imbuído da autoridade própria para a prática de atos que são altamente lesivos dos direitos e garantias dos executados. E, portanto, isso é revelador da importância daquilo que vão fazer no terreno. Evidentemente que o acesso à profissão tem que ser devidamente escrutinado, os profissionais que entram no mercado de trabalho têm que estar muito bem preparados para a realidade que vão encontrar. E o simpósio de hoje dará certamente um contributo importante, porque é o direito processual, porque julgo que é mesmo aquele que é mais relevante no dia-a-dia da vida de um solicitador e de um agente de execução. E por isso o que eu tenho para dizer à plateia que está aqui connosco presencialmente é que aproveitem do simpósio. O SMAI tem uma oferta interessante ao nível de primeiro ciclo e segundo ciclo. O nosso mestrado em solicitadoria, ao qual continuo ligada como docente, no momento não está em funcionamento, mas era muito bom que no próximo ano retomasse o seu curso normal, porque para quem quiser ter uma carreira de sucesso tem que chegar ao mercado muito bem preparado e ter um mestrado pode fazer justamente essa diferença. E cada vez mais, aliás, o acesso a determinadas profissões começa a ter como requisito ou habilitação legal de base o mestrado. Não está fora de cogitação que aqui a OSAI, um dia destes, introduza esse princípio. Na Ordem dos Advogados ele já está em proposta de lei pelo menos, veremos se vinga ou não, e por isso o apelo que eu faço aqui aos nossos jovens estudantes que vieram hoje assistir ao simpósio é que aproveitem do simpósio e equacionem a vossa vida num sentido mais ambicioso, diria eu, e comecem com o pé direito. Para começar com o pé direito, ter o mestrado pode fazer a diferença entre passar ou não passar à primeira nos exames de acesso à profissão, e portanto é uma recomendação que eu deixo. Desejar a todos, portanto, que um excelente evento. Vão certamente contactar aqui com alguns problemas novos, que normalmente nas aulas não são abordados, e pela minha parte agradecer o convite, é um gosto estar aqui, fazer parte da organização do evento e agradecer ao professor João Almeida Carrete, enfim, o trabalho que tem realizado em prol do nosso curso, porque quem está ligado ao curso desde a sua origem nunca corta verdadeiramente esse cordão umbilical e acho que tem feito aqui um excelente trabalho. Muito obrigada e um bom dia para todos. Bom dia a todos presentes e também os que estão em casa online, que nos verão pelo YouTube. Meu nome é Fábio Veiga, sou presidente do Iberojur, parceiro aqui do nosso IPMAIA já há pelo menos 5 anos. Nós colaboramos com o IPMAIA e tenho a alegria de retornar à casa, né? Ficamos mais de 3 anos parados aí depois da pandemia, 2 anos e meio. E bem disse o professor Lourenço quando chegou aqui de Salamanca, falou: o auditório é lindo, eu não conhecia esse auditório, muito bonito. Parabéns aos gestores da casa por fazer assim, uma universidade que é acolhedora. Começando por agradecer, né? Quero agradecer ao professor Almeida Garret, que é o coordenador do mestrado em solicitadoria, que abraçou esse projeto, apresentado junto com a professora Rosário. Nós tivemos um almoço no mês, mais ou menos, de fevereiro desse ano, ou março, e saiu o projeto saiu e aqui estamos. Vários investigadores vindos de vários países, por exemplo, além daqueles que o professor Célio nominou, né, Espanha, Brasil e Portugal, temos um ministro da Suprema Corte da Polônia, que vai fazer uma apresentação também aqui durante a tarde. Temos 2 professores investigadores de Milão, na Itália, que farão palestras, italianos, seja, aproximaram, né, do evento através do direito. Isso é muito bom para a casa, bom para
para nós também conhecermos temas diferentes dentro do direito processual no âmbito europeu e fora da União Europeia. Isso faz com que vocês, estudantes de solicitadoria, possam também ver esses olhares diferentes, né, do direito processual, temas, por exemplo, de acesso à justiça, que é um tema muito importante para quem vai aceder à justiça, muitas vezes tem a limitação do direito fundamental de acesso à justiça. Eu digo por conta própria, eu sou brasileiro, né, e também português, e quando fui aceder à justiça aqui para fazer um pedido, quando era estudante de mestrado, a justiça portuguesa, na época, não me deu o direito de acesso à justiça, o mínimo, né? Tive que correr atrás, pedir para a Segurança Social. Foi uma coisa difícil para quem entendia de direito. Imagina para um cidadão, pessoa comum, que não tem a mínima ideia do que é aceder à justiça, né? Então, esses direitos fundamentais que às vezes nós ouvimos na faculdade, achamos que nunca ninguém vai precisar e precisa de verdade, né? Então, eventos como esse é importante para o aluno entender que o processo não é só um mecanismo processual de caminhada, né, das garantias, mas sim ele permite as pessoas a terem acesso ao mínimo, que é ser ouvido em tribunal e depois argumentar e, quem sabe, ter o seu direito garantido. Digo isso por experiência própria. Então, quero agradecer a casa, né, o IPMAIA, por ter recebido esse projeto, os nossos companheiros, também agradecer ao professor Lourenço por ter aceito o convite de vir de Salamanca até aqui, né? Já veio outras vezes ao Porto, mas a primeira vez que vem aqui ao IPMAIA. Agradecê-lo por vir, é um catedrático de direito processual, então vocês também aproveitem, que vai falar algumas coisas importantes. E nada, e dar boas-vindas a todos que estão presentes e os que estão em casa, e por mim está encerrado essa abertura. Muito obrigado. Isso. Bom, muito bom dia. Muito bom dia aos presentes, aos que estão nos a ouvir online. Para mim é uma grande honra estar aqui no Instituto Politécnico de Maia, na região do Porto, estar em Portugal. Sempre para mim uma felicidade viajar ao Portugal. Eu sou professor da Salamanca, mas eu nasci noutro mar, nasci na ilha da Mallorca. Então, vir a outro lado da península é para mim um grande prazer. E quero agradecer o convite e quero parabenizar a ideia e a organização deste evento, ao professor Almeida Garrett, ao meu amigo Fábio, sempre ativo, sempre organizando coisas muito interessantes e eu apoiando sempre que eu posso. Eu vou falar sobre um dos aspectos que estão de moda. Os problemas de acesso à justiça sempre não é uma moda, é uma continuidade. Lamentavelmente é uma continuidade, mas é talvez uma certa moda a falar das vulnerabilidades no acesso da justiça. Há muitos brasileiros, acho, é muito cedo no Brasil, mas
estão muitos brasileiros compartilhando este simpósio conosco. Então, devemos começar lembrando as regras da Brasília que fazem parte dessa visão de atender às vulnerabilidades no acesso à justiça em diversas matérias, diversas áreas. Eu não quero estragar a língua de Camões, eu estraguei já suficientemente, então vou estragar a língua de Cervantes. Vou falar devagarinho em castelhano e maiormente vou ler, porque há muito texto no ecrã, mas eu acho que é melhor para a compreensão dos que estão nos a ouvir. Então, el punto de partida es, como decía, el problema de las personas con vulnerabilidad que se tienen que enfrentar al acceso de la justicia y entendido en sentido amplio, no solo los que quieren acceder para demandar, también los que tienen que relacionarse con la administración de justicia, por ejemplo, porque han sido acusados o han sido llamados como testigos, es decir, en sus diferentes variedades, acceso a la justicia en sentido poco técnico, nada técnico, pero amplio, que nos interesa para lo que decía Fabio en la presentación hace unos minutos, de aumentar los derechos y las garantías de los que estamos sometidos a los procesos. Entonces, en esas reglas de Brasilia se establecen unas definiciones generales y algunas específicas, algunas muy variadas. Por ejemplo, personas vulnerables como los indígenas, los menores, las personas de mayor edad, etcétera, pero nos interesan básicamente los discapaces, que ya es una categoría suficientemente amplia como para también examinarla y decir que a lo mejor no se tienen en cuenta adelanto ya una conclusión, o la conclusión básicamente, que nuestras normas no tienen en cuenta todas las dificultades que por discapacidades, entendidas en sentido muy amplio, pueden producirse. Las personas con vulnerabilidad se definen en las reglas de Brasilia como las personas cuya capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, hay algún tipo de limitación que en un Estado social y democrático de derecho hay que reequilibrar por términos de justicia, ¿no? Y una de estas causas, como decía, hay muchas otras también en las reglas de Brasilia, pero una de ellas especialmente preocupante son esas situaciones de desequilibrio por discapacidad. Y la discapacidad, también en sentido amplio, se define como situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y cualquier tipo de barreras de su entorno que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Como ven, ni siquiera se hace referencia a la administración de la justicia, sino una situación de desequilibrio social, ¿no? Desequilibrio como miembros de nuestra sociedad plural y heterogénea. Y estas reglas de Brasilia añaden que se deben establecer las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de estas personas con discapacidad, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que la Administración de Justicia pueda suministrar y que se garantice en ello la igualdad de trato, el reconocimiento como persona ante la ley, el respeto de su autonomía, su capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad,
comprensión, privacidad y comunicación, sea esta a través de cualquier medio tecnológico que requiera, atendiendo a la brecha digital y cultural. Está subrayado, como pueden ver, lo que nos interesa, básicamente. Estamos hablando de trastornos del lenguaje y entonces veremos que estamos hablando de dificultades de comprensión y dificultades de expresión o de comunicación. Y debo decir que, no lo he dicho, pero a lo mejor se han fijado ustedes que al principio no estaba solo mi nombre en la primera diapositiva. Y es que este trabajo no lo he hecho solo yo, es un trabajo, diría que es un objetivo de muchos años, nada menos, bueno, desde pequeños. Tengo una buena amiga de mi pueblo que es logopeda, ¿no? Y llevábamos mucho tiempo pensando, tenemos que hacer algún estudio juntos, alguna investigación juntos, y esta fue la ocasión, ¿no? El poner en contacto, lo veremos un poquito más adelante, la logopedia con el derecho procesal, porque me parece que estamos, y lo hemos practicado, Fabio, en las cosas que hemos organizado juntos, la interdisciplinariedad es fundamental. Yo no reniego de ser procesalista, me gusta mucho el derecho procesal, pero siempre suelo decir que para entender bien el derecho procesal tenemos que ayudarnos de todas estas otras disciplinas ancilares, ¿no? Y en este caso, aunque parezca que está muy lejano, la logopedia también nos va a ayudar. Nos vamos acercando porque también en las reglas de Brasilia se habla de que se deberá garantizar la asistencia gratuita de una persona intérprete o traductora cuando quien hubiese de ser interrogada o debiera prestar alguna declaración, incluso como testigo, no solo como parte procesal, o cuando fuese preciso darle a conocer personalmente alguna resolución o documento, no conozca, no hable, no entienda el idioma utilizado en la actuación judicial respectiva. Esto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace tiempo que ya tenemos sentencias en ese sentido, la necesidad de entender, ¿no?, lo que se está llevando a cabo en la Administración de Justicia. Pero quizás es menos frecuente el ser consciente de lo que aparece en los siguientes parágrafos, es decir, este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. Y se añade: las interpretaciones orales o en lengua de signos deberán ser registradas por una grabación audiovisual de la manifestación original y de la interpretación, o en su caso documentadas por escrito. Es decir, vamos avanzando en la amplitud de personas que están consideradas para ese reequilibrio, para esa aplicación de términos de justicia. Y aquí ya nos centramos directamente en lo que me interesa en esta palestra. Toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el derecho a entender y a ser entendida, a comprender y a expresarse. Expresarse no solo por el hecho de expresarse, sino de establecer ese vínculo de comunicación entre una persona y otra o varias personas, ¿no? Se añaden las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión de las actuaciones judiciales en las que participe una persona que está en esa situación de desequilibrio, de desigualdad, y se tiene que garantizar que esta persona comprenda su alcance y su significado. A ver. Pasamos a otro texto de soft law internacional, pero, como ven, sustancialmente importantes, ¿no? Por el contenido, estos, aunque no sean textos jurídicamente directamente vinculantes, sí que por el contenido, por su información y por haber manifestado un acuerdo de distintos estados en estas materias, tienen su peso específico importante. Pues en agosto de 2020, en plena pandemia, se llegó a estos principios y directrices internacionales en el seno de las Naciones Unidas sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Obviamente hay textos internacionales que sí son coercitivos, sí son textos de hard law, pero nos interesa porque en el principio tercero habla de que las personas con discapacidad deben tener o tienen derecho a tener esos ajustes
adecuados del procedimiento. Hay que adaptar el procedimiento a esa situación de desigualdad. Y no se queda con esa proclamación general, sino que va un poco más adelante concretando que se deben establecer, financiar y ejecutar un programa de intermediarios o facilitadores independientes formados para prestar asistencia en materia de comunicación a las partes de los procesos y al sistema de justicia a fin de determinar si se necesitan ajustes y apoyo y concretar cuáles son esos ajustes, cuál debe ser ese apoyo adecuado, así como para prestar asistencia en la comunicación a lo largo del proceso. Necesitamos a especialistas, a personas que puedan establecer esa facilitación. El término que se ha acuñado es el de facilitadores, ¿no? Entonces lo volveremos a ver. Especialmente, no solo, pero especialmente en las audiencias va a ser importante ese reequilibrio, ¿no? En las audiencias hay que adoptar medidas que garanticen el trato justo y la plena participación. Una persona que no oye bien, una persona que no habla bien, tendrá, aunque entienda, aunque no tenga dificultades intelectuales, pues tiene derecho a participar, tiene derecho a acceder a la justicia y, por lo tanto, es necesario establecer medidas para ello. Y aquí, a título ejemplificativo, se añaden modificaciones a la metodología para preguntar en las circunstancias adecuadas, permitir preguntas orientadas que a lo mejor no se admiten en unas condiciones ordinarias, evitar preguntas compuestas que pueden dificultar la comprensión, encontrar alternativas a las preguntas hipotéticas complejas, proporcionar tiempo adicional para responder. Nosotros decíamos, bueno, es normal, es de sentido común que un juez que vea a una persona que, por ejemplo, tartamuda, se le dé más tiempo para responder. Pero si no lo tenemos en la ley, pues a lo mejor algún juez, alguna jueza puede no conceder ese derecho. Es decir, estamos más seguros si negro sobre blanco el texto de la ley lo reconoce, ¿no? Por lo tanto, creo que hay cosas que mejorar en nuestra legislación. Permitir descansos cuando sea necesario, utilizar un lenguaje sencillo, simplificado, y añaden en el punto E, asegurando en todos los procesos del sistema de justicia que se proporcione el apoyo técnico y de otra índole que sea necesario para que los sujetos que actúan en torno a la justicia, partes, testigos, demandantes, acusados, jurados, utilicen cualquier forma de comunicación que sea necesaria para su plena participación. No es una participación formal, sino materialmente con contenido. Por lo tanto, bueno, estamos en este contexto de derechos y garantías fundamentales, nos interesa que sea efectiva esa participación. Y se habla de proporcionar apoyo a la comunicación adicional a los intermediarios o facilitadores mediante la participación dice de terceras partes, yo diría de terceras personas, ¿no? de sujetos en los que pueden incluirse personas encargadas de tomar notas, intérpretes de lenguas de signos, intérpretes orales cualificados, servicios de retransmisión, intérpretes de comunicación por medio del tacto. Es decir, para uno que no está cerca de ese mundo, son muchísimas las posibilidades que para facilitar esa comprensión o esa expresión se establece. Asegurándose de que todos los intérpretes pueden hacer su trabajo de manera eficaz, precisa e imparcial. Se trata solo de suplir ese desequilibrio, no de añadir información, no de sesgar. Ahí hay problemas también que hay que prevenir para que no haya interferencias, para que no haya sesgos. Y entonces eso puede estar en esas distintas dimensiones, ¿no? De la recepción de la información o en la expresión de la información. Y siempre respetando las normas profesionales, las normas éticas. Ahí también necesitamos un equilibrio, ¿no? Mantener los conceptos bien precisos, pero simplificados, ¿no? Para facilitar ese puente de información. Bueno, y aquí hay un excurso que es nada jurídico, pero con consecuencias jurídicas. Voy a pasarlo bastante más rápido.
Partimos de los conceptos de la lingüística básicamente en 4 ámbitos, ¿no? La fonética, la fonología, que estudia los sonidos y los fonemas, la semántica, el estudio de los significados y las relaciones entre significados, la sinonimia, polisemia, etcétera, la morfosintaxis, es decir, los tipos de las palabras según su función en las frases, y la pragmática como estudio del uso del lenguaje, las funciones que tiene el lenguaje en los diferentes tipos de texto o de oralidad que se vaya a usar. Simplemente para nuestro interés, creo que basta con retener que desde el punto de vista de la psicolingüística, las personas realizamos 2 grandes procesos cognitivos a la hora de utilizar el lenguaje. Básicamente, y además intuitivamente todos esto lo entendemos, la comprensión de un mensaje que nos viene de fuera o la expresión de un mensaje que creamos dentro de nuestro cerebro y lo queremos manifestar al exterior. Y los trastornos de la comunicación, del habla o el lenguaje se caracterizan por dificultades para comunicarse, comprender o producir el lenguaje, utilizar el lenguaje en contextos para propósitos de comunicación que están fuera de los límites de variación normal según la edad. Obviamente cada edad tiene su lenguaje y tiene una, diríamos, entre comillas, su normalidad, ¿no? El lenguaje de mi hija de 12 años no es el mismo lenguaje mío que tengo 58, ¿no? Pero dentro de esas normalidades hay esos desequilibrios, esas dificultades de comprensión o expresión, que es justamente de lo que se trata de equilibrar. Y viendo los trastornos del lenguaje, pues podemos basarnos, hay 2 básicas taxonomías de referencia, el DSM-5 y el CIE y el CIE 11, bueno, los que estéis relacionados con la psicología, con la psiquiatría y demás, conocéis bien. Ahí también hay trastornos del lenguaje en estas listas de trastornos generales. Pero las clasificaciones de las dificultades de comunicación y lenguaje son muy variadas, son muy heterogéneas. Es decir, no es lo mismo, ya lo decía, menores o adultos, de personas dependientes y personas independientes, o grupos socialmente vulnerables, inmigrantes que vienen de otras culturas muy diversas. Todos esos podrán tener no solo problemas de lenguaje, obviamente, sino muchos más problemas mucho más entendidos. Pero luego dificultades de lenguaje secundarias a diversidad funcional, dificultades motrices, intelectuales, trastornos del espectro autista, etcétera, y dificultades o trastornos del lenguaje, habla, voz, fluidez, que, bueno, ahí está pues, la inmensa variedad. Claro, esto necesitamos especialistas. Yo en esto no les puedo aclarar casi ninguna pregunta, porque necesitamos especialistas que nos digan, mira, este que tiene disartria pues tendrá dificultades para esta cosa y necesitamos, por lo tanto, suplir esos desequilibrios de esta forma determinada. Trastornos del habla, trastornos de la fluidez en el lenguaje, trastornos de la voz, que en principio no afectan a lo que estamos viendo, estarían, por ejemplo, trastornos de voz en materia de objeto de prueba, ¿no? Si tenemos que valorar como peritos, logopedas, alguien que hablaba en una grabación, eso ya podrá ser, ya nos interesará, ¿no? Pero como acceso a la justicia, lo que decía, es menos relevante. Pero trastornos del lenguaje que sean de base neurológica, afasias o neurodegenerativas, Parkinson's, esclerosis laterales amiotróficas, ELAs, demencias que pueden tener y normalmente tienen consecuencias en cuanto a la expresión, o problemas de TDL, de neurodesarrollo. Todo eso va a tener sus especificidades y su problemática, y por lo tanto crean situaciones en conflicto en el sentido de discapacidad frente al acceso a la justicia, que también es graduable, ¿no? Es evidente con personas
con diversidad funcional motriz, con TEAs, con dificultades cognitivas. No es tan evidente en personas que no tengan una discapacidad visible o con sordera, que no se ve, y no sabemos hasta qué punto nos entiende o no nos entiende, y es menos todavía en personas con dificultades de comprensión, no tanto de expresión, sino de cómo medimos si nos ha entendido bien o si nos ha entendido a medias. Es mucho más difícil, ¿no? En definitiva, esta amiga mía, Miquela Sastre Vidal, se llama, que creo que no lo he dicho, hizo este esquema de evolución y consecuencias de las dificultades del lenguaje, que seguiré pasando muy rápido, porque en general el lenguaje funcional implica un contexto determinado, ¿no? Contextos habituales, cotidianos, pero hay estos otros contextos en que vamos a tener dificultades y, como ella dice, no es tan importante el origen del trastorno, sino el nivel de competencia lingüística adquirida. Lo que nos interesa es qué problemas tenemos en cuanto a la expresión o en cuanto a la comprensión, no si esto viene de una determinada enfermedad, en tanto no nos sirva para determinar esos problemas o hasta qué punto tenemos dificultades de acceso. Suelen ser problemas que perduran en el tiempo y implica que no hay una competencia suficiente, no hay un dominio suficiente del lenguaje en contextos lingüísticos que son complejos, que son justamente los que suele haber en un proceso ordinariamente, ¿no? ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Pues, por supuesto, analizar cada caso, ver qué dificultades hay en cuanto a la competencia comunicativa y la competencia lingüística y ofrecer apoyos suficientes justamente para asegurar la expresión, la buena expresión y la buena comprensión, ¿no? Con adaptación de textos orales y escritos, con ayudas visuales, pictogramas, imágenes. Es decir, yo no lo conocía, pero he visto que frases relativamente complejas se pueden escribir con pictogramas, ¿no? Con dibujos, y dar a entender en fin, el contenido de la información que se quiere suministrar, no con palabras, sino con esas ideas que se transmiten con los dibujos. Intérpretes en lenguas de signos, fórmulas de lectura fácil, etc. Y disponer de los apoyos humanos necesarios. Y aquí entramos ya en la importancia del logopeda como especialista en comunicación y lenguaje, y en esa especialidad que desde luego en España es, yo creo que casi nada conocida, la logopedia forense, y la figura del logopeda como facilitador en la comunicación de la justicia. Aquí, por supuesto, nos chocamos siempre con los problemas de financiamiento, ¿no? Con orçamento, con los dineros, ¿no? Entonces, el proponer que además de médicos forenses tengamos logopedas forenses posiblemente no sea el mejor momento para proponerlo, ¿no? Ni en Portugal, ni en España, ni en Brasil. Pero a lo mejor es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque tampoco hay tantos procesos en los que tengamos esas dificultades, pero a lo mejor cuando los haya sí que hay que llamar a alguien, no necesariamente un funcionario público, sino a alguien privado que pueda suministrar esa ayuda, ¿no? Ese apoyo. Aquí simplemente traigo, ustedes saben ya que son logopedas, simplemente traigo aquí varias definiciones, una de la European Speech and Language Therapy Association, logopedia especialista en el área de la comunicación, la voz, el habla, el lenguaje, la audición, pero también la alimentación, la deglución, dificultades en la garganta que no permitan tragar bien, así como los aspectos sociales y cognitivos de la comunicación. Y bueno, continúan las definiciones, hay otras más, por ejemplo, del Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Logopedas, profesional sanitario, que se ocupa del estudio científico, la prevención, la evaluación, el diagnóstico logopédico y el tratamiento de los procesos de comunicación humana, de las funciones orales también no verbales, y de las alteraciones que les estén relacionadas, así como del conocimiento de los medios para prevenirlos, evaluarlos y tratarlos. Y en España tenemos una definición legal en un artículo de la Ley 44 de 2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Puede extrañar un poco esto de profesión sanitaria logopeda,
pero estamos hablando de trastornos, ¿no? Posiblemente estemos en el límite de lo que entendemos como profesión sanitaria. No es desde luego intuitivo el entender que alguien que se dedica al lenguaje sea sanitario, ¿no? Cuando hablamos de sanitarios hablamos de médicos, enfermeras y no mucho más, ¿no? Pero también es interesante el incluir estos logopedas porque me parece que vamos por el buen camino, ¿no? Del reequilibrio y de la necesidad de la función de estos especialistas, ¿no? Y define logopedas, esta ley española, como los diplomados universitarios en logopedia que desarrollan las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, de la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de esa especialidad, ¿no? Propias de esa disciplina. Y aquí nos encontramos, bueno, en primer lugar con una casualidad, con una casualidad. Nosotros no sabíamos, cuando empezamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a preocuparnos por estas dificultades, no sabíamos que se estaba preparando en el Consejo General de Colegios de Logopedas Español, se estaba preparando este documento que trata justamente de lo que nos preocupaba, es decir, el profesional logopeda, fíjense, mayo de 2022, el profesional logopeda como facilitador de la comunicación en justicia, como esta persona que puede ayudar por su formación especializada a dar a entender, en fin, para suplir esas dificultades en la comunicación y en la expresión y en la comprensión de estas personas. Y en ese documento, no es un documento nada extenso, lo pueden encontrar fácilmente por internet, está abierto. En poquitas páginas, aquí simplemente les traigo un resumen. A lo mejor hay algunas cosas que para los juristas nos vienen, son evidentes, ¿no? Pero recuerden que esto va dirigido a los posibles logopedas que pueden trabajar en la administración de la justicia. Nos recuerdan en primer lugar qué es lo que puede hacer el logopeda. Es el único profesional universitario con competencias formativas vinculadas a la detección de las dificultades en el proceso comunicativo y con el desarrollo de programas para mejorar esa comunicación, la implantación de medios de comunicación aumentativa o alternativa. Antes hablaba de la utilización de estos métodos de pictogramas o del lenguaje fácil o del lenguaje, en fin, adaptaciones en definitiva. Y habla de que es el profesional universitario con formación específica también en detección, evaluación e intervención de dificultades en comprensión lectora, en uso de lectura fácil, etcétera, con formación adecuada para detectar y valorar las dificultades de comunicación de manera rápida y de manera eficiente, y conoce las estrategias de interacción comunicativa adaptadas a un interlocutor con esas dificultades de las que estamos hablando. Por lo tanto, logopeda como especialista que puede ejercer la función de facilitador en el ámbito de la Administración de Justicia y proporcionar esos apoyos necesarios. Y para llevar a cabo esa función se les recuerdan, esto sí que va dirigido mucho más directamente a los logopedas, deben tener una posición neutral, imparcial, limitada a adecuar, a adaptar y ajustar la interacción comunicativa entre el operador jurídico, el juez o los abogados, los distintos sujetos propios del proceso y la persona con dificultades de comunicación. No debe expresar opiniones, no debe añadir nada a lo que, en fin, a lo que transmite, por ejemplo, el testigo o la parte. No debe tampoco infringir las obligaciones de confidencialidad, está ahí como apoyo y no como transmisor o como publicitador de lo que se está desarrollando en el proceso. Y me hace gracia el último punto: debe respetar la autoridad que corresponde a cada operador jurídico con el que hay que tratar a lo largo del proceso. Por supuesto, hay que respetarlo, hay que hacer lo que diga el juez, ¿no? Pero bueno, bien está que se lo diga a los logopedas para que no se desmanden en el proceso. Y se crea una comisión,
una comisión sobre facilitadores de la comunicación en justicia en marzo de este mismo año, que pretenden consolidar la figura del logopeda en estas funciones, ¿no?, de apoyo, de facilitador en el proceso para suplir esas dificultades o compensar esas dificultades de las que hemos visto. Y para no alargarme demasiado, unas últimas ideas sobre qué es lo que dice nuestra legislación, porque la verdad es que en los últimos tiempos, en los últimos años, sí que ha habido avances, ha habido una concienciación de nuestro legislador, creo que no solo en España, pero les voy a hablar solo de legislación española, de legislación que se preocupa de que haya comprensión en los distintos sujetos que participan en el ámbito jurídico en general. Y justamente la Ley 6 de 2022, por tanto de este mismo año, introdujo algunos artículos en una ley anterior, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que había aprobado la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Entre esos artículos que se introducen este mismo año es el 29 bis, que habla de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Y dice lo siguiente: las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos. Como ven, estamos hablando ya del núcleo duro de nuestra preocupación, ¿no?, del problema de comprensión, no solo ante el proceso, sino en general, en los distintos ámbitos, sobre todo de enfrentarse con autoridades públicas. Y dice, estas condiciones básicas, que serán objeto de desarrollo normativo específico, se extenderán a todos los ámbitos a los que se refiere el artículo 5 de esta ley, por resultar precisas para promover el desarrollo humano y la máxima autonomía individual de todas estas personas. Y entre la lista que el artículo 5 establece, está en el punto F la administración de justicia. Por lo tanto, justamente lo que nos preocupa en este contexto. Estas condiciones básicas serán exigibles en los plazos y en los términos que se establezcan reglamentariamente y quedan encuadradas en el marco de la accesibilidad universal. ¿Y qué es esto de la accesibilidad universal? Pues es algo que también nos interesa. La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de comodidad y de la forma más autónoma y más natural posible. La misma idea de reequilibrio ante esas dificultades. Y en la accesibilidad universal está incluida, se dice expresamente, la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación, la interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y se hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin, y presupone la estrategia de diseño universal o de diseño para todas las personas, y todo ello sin perjuicio de los ajustes, en el caso concreto, que deban llevarse a cabo, los ajustes razonables que deban llevarse a cabo. En la Ley Orgánica 5/2015 se modificó, entre otros muchos artículos, nuestro Código de Procedimiento Penal, nuestro Código Procesal Penal, que tradicionalmente lleva el nombre de Ley de Enjuiciamiento Criminal, es la LECRIM, ¿no? Que justamente, pues algunos de ustedes lo saben, pero es nuestra ley de 14 de septiembre de 1882,
que todavía rige. Necesitamos un nuevo código urgentemente, pero no somos capaces en España de hacer como Portugal a finales de los años 80, de actualizar nuestro código de proceso penal. Pero claro, funciona porque se le ha trufado de normas nuevas que lo que hace es distorsionar todavía más lo que yo digo que no es un sistema, porque no tenemos sistema procesal penal. Pero entre las novedades se introdujo en un artículo importante, el 118, que establece sobre todo el entronque del derecho constitucional de defensa, el entronque procesal, y toda una serie de derechos que implica ese derecho de defensa, el derecho a ser informado de los hechos, el derecho que le atribuyen a una persona que pueda ser acusado, el derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para poder saber de qué va es lo que se le pone en contra de él, derecho a actuar en el proceso para ejercer su defensa conforme a lo dispuesto en la ley, etcétera, entre otros muchos derechos, diría, instrumentales o concretos. Se habla de que la información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. Y, dice, a los efectos, se adaptará la información a la edad del destinatario, lo que el Consejo de Europa ha hablado de justicia amigable con los niños, ¿no? Con los niños, las niñas, con el grado de madurez, con la discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que puede derivar una modificación. Y el 127 añade que estas disposiciones, porque en el 119, 120, etcétera, lo que hace nuestro código es desmenuzar, añadir, por ejemplo, lo que algunas de las directivas de la Unión Europea nos han obligado a establecer, es decir, las necesidades por ejemplo, de traducción e interpretación, ¿no? Que también se acercan a este problema, aunque no son directamente de lo que estamos hablando. El 127 dice: las disposiciones contenidas en los artículos precedentes son igualmente aplicables a las personas con discapacidad sensorial, que podrán contar con medios de apoyo a la comunicación oral. Se habla de discapacidad sensorial, pero ponemos ahí que nos parece insuficiente por lo que decía antes. Es decir, aquí habrá algunos casos que no son calificables de discapaces sensoriales, que puedan tener dificultades de expresión o de comprensión, y que posiblemente, si estuvieran en la ley, en el texto expreso de la ley, pues garantizaríamos mejor sus derechos, que es en definitiva de lo que se trata, de garantizar mejor esa situación de quienes tienen dificultades y derivadas de trastornos del lenguaje. Bueno, simplemente quería en este simposio sobre aspectos especiales del derecho procesal traer un aspecto especial que me parece pues bastante novedoso y sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? Muchísimas gracias y gracias de nuevo por la invitación también. Mas este está sem o logótipo. Não faz mal. Mas eu coloquei aqui. Ok. Já está, não tem problema. Seguimos Não. assim? Ok, pronto. Okay. Fica assim. Exato. Então... Podes pôr uma apresentação. Só isto. Assim ali. Ok, perfeito. Ok, Pronto, pronto. depois... Ok. Tá, obrigada. Muito bem. Com uma plateia substancialmente reduzida, eu selecionei um tema para este primeiro simpósio de Direito Processual Tributário. Um tema que não é propriamente muito abordado nas aulas de licenciatura, só no mestrado, enfim, e se existir uma unidade curricular de processo tributário, eventualmente é abordado.
E um tema que me parece fundamental, sobretudo, inspirou-me a ideia de um simpósio de direito processual. Porquê? Porque nós estamos, quando falamos em direito processual, estamos a falar de garantias. Eu recordo que aos nossos estudantes presentes que a Constituição começa precisamente logo nos primeiros artigos por falar dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Tudo o que tem a ver com o processo está na parte das garantias. Não basta ter o direito legislado, ter o direito consagrado, ainda que na Constituição e na legislação ordinária, é preciso ter instrumentos processuais para executar o direito, para que o sujeito possa fazer valer o seu direito, se alguém atentar contra o seu direito. Sem garantias, e notem, sem garantias processuais, nem vale a pena dizê-lo, sem garantias, o direito não passaria de norma escrita e de muito pouco serviria ao cidadão. E é nesse contexto que eu selecionei este tema, que tem a ver com as garantias dos contribuintes quando sejam afetados no âmbito de uma relação jurídica internacional, seja porque são operadores económicos que desenvolvem uma atividade económica entre o seu país de origem, por exemplo, Portugal, e o resto do mundo, seja porque, tratando-se de um operador económico sediado num país membro da União Europeia, estabelecem naturalmente transações no âmbito do mercado único, onde o problema, diria eu, já nem devia colocar-se, mas continua a colocar-se, porque convém não esquecer que mesmo no seio da União Europeia nós temos ordens jurídicas diferentes de país para país, sistemas jurídicos e judiciários distintos e, portanto, o exercício efetivo dos direitos, e nomeadamente as garantias consagradas na lei para fazer valer esses direitos, são distintas de país para país. E daí que tenha selecionado o tema do procedimento amigável e arbitragem nas convenções de dupla tributação. O título, julgo eu que é explícito, as convenções de dupla tributação, na verdade, são convenções para evitar a dupla tributação, que em si mesma é uma realidade que desde há muito tempo se tem vindo a combater e que, se não houver tratados, convenções entre países, naturalmente o que vai acontecer é que uma transação, quando tem essa dimensão internacional, corre o risco de vir a ser, ou o resultado da transação, tributada em dois sistemas jurídicos de dois estados diferentes, porque aquela transação ocorreu, por exemplo, porque um operador português vende a um operador espanhol. Bom, estamos a falar de duas ordens jurídicas distintas e é natural que, pelos proveitos gerados por esta transação, as duas ordens jurídicas queiram tributar. Portanto, este problema processual é particularmente grave, ou se quisermos agravado pela circunstância de não apenas estarmos perante ordens jurídicas distintas, mas também perante o exercício de algo que é muito querido dos Estados, que é a soberania tributária. Todos os Estados querem tributar. E, portanto, o problema que aqui se vai pôr, e que se põe com muita frequência, é justamente saber qual é a conexão mais relevante e qual é a ordem jurídica que vai ser, digamos assim, aquela que tem o poder de tributar aquela atividade económica ou aquela transação específica. Bom, o tema é um bocadinho complexo e, portanto, eu simplifiquei. No fim, as dúvidas ficarão depois para a fase da discussão. E simplifiquei porque queria, sobretudo, chamar a atenção para a importância que este problema tem vindo a ter nos últimos tempos. Isto começa por ser um problema tratado desde os anos 50, pelo menos do século passado, mas muito entre uma esfera muito reduzida entre Estados e, sobretudo, para dar resposta, enfim, a situações de grande porte, de investimento estrangeiro, de multinacionais que operam em vários Estados. Porém, não nos podemos esquecer que, a partir do momento que estamos na União Europeia, qualquer operador pode livremente prestar serviços e realizar transações pequenas, de pequena monta, com os países membros da União Europeia. E, na realidade, se é certo que a conexão
nomeadamente para efeitos tributários, vai ter ligação com pelo menos 2 ordens jurídicas, não é menos certo que isso já nem devia existir, porque, idealmente, pelo menos no campo económico e também tributário, nós devíamos já ter caminhado muito mais fortemente para uma harmonização de legislações e uma harmonização tributária. Mas isso não aconteceu, e não aconteceu, e nem vai acontecer nos próximos tempos. Porquê? Porque é tal soberania tributária, os Estados querem, obviamente, tributar, todos eles querem tributar, e no plano das intenções, é certo que se deram passos interessantes para evitar a dupla tributação. No plano concreto, quando o problema jurídico ocorre, quando um operador, seja uma empresa ou até um sujeito individual, é confrontado com uma liquidação proveniente de outro Estado da União Europeia, porque prestou lá serviços e porque o outro Estado entende que tem soberania tributária sobre os proveitos realizados por esses serviços, aí sim é que vai encontrar imensas dificuldades. E porque estamos a falar de direitos fundamentais, é da maior importância que as legislações, quer no plano internacional, quer depois no plano interno, consagrem garantias processuais efetivas, sérias, para que, surgindo este tipo de conflitos, que são conflitos agravados pela dimensão internacional, volto a repetir, se possam defender, não possam ficar de repente confrontados com a necessidade de pagar imposto pelos mesmos proveitos em dois Estados diferentes. Dirão, mas isso é uma coisa que não acontece. Pois bem, acontece. E mais grave ainda, em transações mais pequenas, de operadores mais pequenos, essencialmente atividade económica, de PMEs e até de prestadores de serviços individuais, acontece com mais frequência no âmbito da União Europeia do que no plano internacional, ou seja, da relação com o resto do mundo. Neste plano, o que é que nós temos? Grandes empresas a operar, que, à partida, antes de realizar o investimento estrangeiro, antes de celebrarem o contrato que vão celebrar, como são empresas de grande porte, acautelam todos esses problemas que já antecipam possam vir a surgir no futuro. Isso não acontece no âmbito da União Europeia, onde as transações realmente se vulgarizaram muito, muitas vezes de pequena monta, e onde de facto as pessoas não estão sensibilizadas, nem têm muitas vezes capacidade para alcançar o problema que pode surgir a posteriori no que diz respeito à tributação. Essencialmente nós temos vindo a introduzir procedimentos de resolução de litígios que passam pela arbitragem e por procedimento amigável, ou seja, fora dos tribunais judiciais das ordens jurídicas envolvidas, por razões óbvias, da mesma forma que o Estado quer tributar, os dois Estados querem tributar a mesma operação ou os ganhos da mesma operação, também não há isenção nem equidistância de nenhuma das ordens jurídicas para julgar um pleito um litígio que possa surgir. E, portanto, o ideal é que essas situações, quando realmente o litígio está instalado e não há outra forma de resolver, possa ser resolvido por recurso ou ao procedimento amigável ou à arbitragem, que de algum modo coloque o sistema jurídico de cada uma das ordens envolvidas, não no centro, como centro de decisão, mas obriga a haver uma negociação e uma aproximação das posições das duas partes, de forma a que, no fim, o objetivo seja alcançado. Aquela transação só pode ser tributada num país. E assim se elimina o risco de dupla tributação. O regime jurídico, embora complexo, como disse, eu simplifiquei, é um regime jurídico que começa nos anos 50 do século passado, com a Convenção Modelo da OCDE, que entretanto foi sendo aperfeiçoada. Esta Convenção Modelo é um tratado internacional, uma convenção internacional, uma vez celebrada entre dois países. Em princípio, os países, quase todos, têm uma norma jurídica nas constituições parecida com o nosso artigo 8º, portanto, uma convenção internacional, devidamente ratificada pelas partes envolvidas, entra imediatamente em vigor no ordenamento jurídico português. Essa Convenção Modelo OCDE, como tratado internacional, é um tratado bilateral, o que significa que nós temos que ir celebrando convenções com todos os Estados com os quais temos
relações, e, portanto, Portugal tem convenções, tem esta convenção celebrada com um universo muito significativo de países, mas, só a título de exemplo, com Angola só há 2 anos é que foi fechada a convenção. Com Angola, que é um país com o qual nós temos relações económicas, comerciais, enfim, até, diria eu, privilegiadas, pois a convenção só foi assinada muito recentemente. E mais, com muitos angolanos a trabalharem cá, com muitos portugueses a trabalharem em Angola, a serem confrontados com problemas de dupla tributação, sem convenção. Portanto, foi preciso uma enorme pressão sobre o Estado português e o Estado angolano para assinarem a convenção. Porquê? Porque esta dificuldade toda justamente com Angola. Precisamente porque, como há muitas relações comerciais, isto acaba por ser uma fonte de receita tributária que o Estado vê antes mesmo de se preocupar com os direitos e garantias dos seus cidadãos, o que é uma cegueira brutal, mas verdade seja dita, Portugal tem culpas no cartório e Angola também, porque nenhum dos países durante muito tempo se disponibilizou para facilitar. Com o Brasil temos, enfim, já há muito tempo, e com os Estados da União Europeia também. Independentemente do regime jurídico da União Europeia, que tem um regime jurídico especificamente previsto para estas situações, mesmo assim a convenção bilateral faz todo sentido. E nós temos convenção com quase todos os países da União Europeia. A origem do problema, portanto, está justamente nessas situações de dupla tributação internacional. Reparem, as grandes empresas multinacionais que celebram contratos de investimento estrangeiro de muitos milhões de euros fazem uma coisa muito simples. Assinam um tratado ou um contrato de investimento internacional com tudo acautelado, em que o problema nem se vai pôr, não importa nada a convenção, não importa nada o regime da diretiva, nem o regime vigente em cada um dos Estados, porque logo no tratado que celebram, ou no contrato de investimento estrangeiro, prevêem uma cláusula arbitral, nos termos da qual, em caso de litígio, as partes se comprometem a submeterem à apreciação de litígio no Tribunal Arbitral Internacional. E no que diz respeito à parte fiscal, por regra, aplicam-se os benefícios e as isenções decorrentes do regime jurídico do investimento estrangeiro. Portugal é, num certo sentido, um bom exemplo e, ao mesmo tempo, um mau exemplo de como se pode facilitar o investimento estrangeiro concedendo benefícios extraordinários, sem acautelar até outras questões colaterais de que não vou aqui falar, e, portanto, as grandes empresas estão, no fundo, têm sempre forma de acautelar os seus direitos. Não foi por elas, nem a pensar nelas que eu elegi este tema, foi a pensar em quem? Nos prestadores. À medida que for expondo aqui a questão, vou acompanhando e exemplificando com um caso prático para os nossos estudantes perceberem um pouco melhor o problema. E o caso prático é real, não está ainda decidido. Trata-se de uma clínica dentária portuguesa, sediada não muito longe de nós, especializada em ortodontia, portanto a parte dos aparelhos dentários, etc., que concorre legitimamente a uma oferta pública de contratação lançada na Bélgica. E ganha. Esta clínica passa a ir regularmente à Bélgica, a uma rede de clínicas existentes em todo o território belga, prestar serviços. E, portanto, alguns dos seus médicos vão e ficam uma semana, têm a sua agenda preparada, já levam os aparelhos e tudo aquilo que é feito em Portugal, tudo isso é feito em Portugal, vão à Bélgica prestar os cuidados de saúde através de um contrato celebrado com uma rede de clínicas belga. E, portanto, estas transações são intracomunitárias, estas transações beneficiam do regime de livre prestação de serviços na União Europeia, porém, contudo, vai surgir um problema. E o problema é que, sendo o prestador uma empresa portuguesa, naturalmente
todos os proveitos oferidos na Bélgica foram declarados para efeitos de IRC em Portugal. Porque é uma sociedade de direito português. Não há dúvida nenhuma que é em Portugal que tem que pagar o imposto. Essa foi a opção da empresa, é uma opção legítima. Bom, mas na Bélgica, país membro da União Europeia, na Bélgica, a autoridade tributária belga faz uma auditoria à rede de clínicas belgas e detecta que há uma empresa portuguesa regularmente a prestar serviços àquela rede de clínicas. E o que é que considera? Considera que esta empresa portuguesa, como mensalmente vai à Bélgica, ora à clínica de Antuérpia, ora à clínica de Bruxelas, ora à clínica de Gante, prestar os seus serviços, tem um estabelecimento estável na Bélgica. E ao ter um estabelecimento estável na Bélgica, dizem as autoridades belgas, paga imposto na Bélgica. Ora, a empresa tinha todos os seus impostos pagos em Portugal. E é confrontada com liquidações de imposto emanadas da autoridade fiscal belga pelos últimos 4 anos. Curiosamente, o prazo de caducidade para liquidar o imposto é igual nos 2 países. E, pasme-se, agora vem a parte mais curiosa. A autoridade belga, sabendo que existe uma diretiva que impõe um procedimento amigável e até o recurso à arbitragem, quando há 2 ordens jurídicas concorrentes a tributar o mesmo operador, não está com meias medidas. Nós que nos queixamos tanto da nossa autoridade tributária, bom, elas parece que sofrem todas do mesmo mal em toda a parte. O que é que faz a autoridade tributária belga? Imita as liquidações, manda umas cartas registadas aqui para Portugal e manda as mesmas cartas registadas com um pedido de execução fiscal para um organismo que se constituiu por força da diretiva europeia no nosso país, chamada Comissão Interministerial para a Dupla Tributação. Bom, esta Comissão Interministerial recebe as cartas, manda para o Serviço de Finanças da sede da empresa e diz, executem, sem curar de saber se era legítimo ou não, sem olhar ao facto de estar a ordenar uma execução fiscal contra uma empresa portuguesa que já tinha pago imposto em Portugal por aqueles proveitos. Portanto, é deste tipo de problemas que nós estamos a falar. Isto pode acontecer amanhã a um solicitador, a um agente de execução, a um advogado, se eventualmente tiver um cliente para o qual preste serviços regularmente, seja na Espanha, na Bélgica, na França. Ora, isto, enfim, conhecendo nós minimamente os princípios básicos do direito da União Europeia, é quase ridículo. Mas acontece, é a realidade que nós temos. E é para esta realidade que, de facto, eu acho que é importante estar atento, porque os efeitos positivos do mercado único, seja no que diz respeito às trocas comerciais, à livre circulação de pessoas e prestação de serviços, está claramente posta em causa. Claramente posta em causa pela ganância tributária dos Estados. Eu não estou aqui, reparem, eles são todos mais ou menos, atuam quase todos da mesma forma. O mau exemplo vindo da Bélgica poderia ser um mau exemplo de Portugal. Entenda-se, porque eu também não sei se nós não temos exatamente o mesmo problema na inversa, não é? Portugal a ter exatamente este tipo de atitude perante uma situação de proveitos prestados em Portugal para operadores de outros Estados da União Europeia. Isto realmente não pode continuar sob pena de nós estarmos a matar o mercado único aos bocadinhos. Com pequeninas facadas chegamos lá. Escusado será dizer que a clínica dentária portuguesa neste momento já não presta serviços na Bélgica. Com grande pena dos belgas que não conseguiram ajudar a resolver o problema, porque com todos os instrumentos que nós temos e que eu vou aqui sumariamente e de uma forma simples apresentar, o problema que surgiu em 2019, estamos em 2022, não está resolvido. Arbitragem, mas arbitragem onde? Com quem? Como? Há uma comissão arbitral?
Como é que se constitui uma comissão arbitral? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Chegando mesmo ao limite da autoridade tributária portuguesa, se dirigir à autoridade tributária belga através dos serviços de relações internacionais para chegarem a um acordo sobre quem vai tributar, não é? Porque tributar nos dois países é que não pode ser. Contudo, a empresa tem uma execução fiscal, está suspensa em Portugal, mas tem uma execução fiscal. Na Bélgica, se for lá prestar serviços, não recebe o dinheiro porque na Bélgica também existe execução fiscal e, portanto, o dinheiro vai automaticamente. Já há ordem de penhora sobre os proveitos que as clínicas belgas possam ter que pagar à portuguesa, ok? A relação comercial cessou e aquilo que era uma evidência das vantagens do mercado único deixou de ser. E nós temos que evitar isto porque é quase um absurdo. Aliás, é mesmo um absurdo, tendo em conta o grau de integração a que já chegamos, termos um problema destes latente no seio da União Europeia. E mais, é que é mais grave quando o problema surge entre duas ordens jurídicas da União Europeia do que quando surge entre dois Estados, não é? Do resto do mundo. Porquê? Porque aí vamos pela convenção e conseguimos. Aqui, e não há o risco da execução. Pois é que por estarmos na União Europeia, a ordem de execução chega a outro país num instante. Ora bom, e isto realmente pode ser uma forma muito irresponsável, digamos assim, dos Estados fazerem letra morta daquilo que está no Tratado da União Europeia. Ora bom, o problema da dupla tributação internacional existe e é um problema que tem que ser, obviamente, resolvido, como disse, por força da existência de comércio internacional entre as nações. O comércio internacional é fundamental e tem que ser protegido a todo custo, porque é a principal fonte de paz entre as nações independentes, entre os Estados independentes. Por regra, economias muito interdependentes e com boas relações comerciais não fazem a guerra entre si e, portanto, a própria Constituição Europeia, no fundo, aproveitou deste ensinamento de vida para erguer toda a arquitetura da União Europeia e, portanto, não podemos descurar estes aspectos sob pena de prejudicarmos o comércio internacional, as transações não acontecerem com a regularidade e a velocidade que seria desejável e isso é mau para todo o contexto da União Europeia. A intervenção da OCDE através do modelo de convenção para a eliminação da dupla tributação internacional é obviamente soft law. O que é que isto quer dizer? Isto é direito internacional, não é? E portanto há muitas declarações de intenções, depois em termos de efetividade, na ordem jurídica há algumas dificuldades. Ora bom, a convenção é um modelo bastante simples e acessível, tem um vasto conjunto de conceitos indeterminados cuja interpretação fica sujeita ao entendimento preconizado em cada ordem jurídica envolvida e é aqui que surge o problema. É precisamente na interpretação que cada ordem jurídica dá a estes conceitos indeterminados, nomeadamente o que é, por exemplo, um estabelecimento estável. Para voltarmos ao exemplo que eu vos dei, o que é um estabelecimento estável? Quais são os requisitos de estabelecimento estável para cada uma das ordens jurídicas? É evidente que, por exemplo, as dificuldades levantadas pela interpretação do estabelecimento estável eram facilmente eliminadas se ficasse à liberdade do operador económico. O operador económico é livre para escolher a ordem jurídica onde quer sediar o seu negócio, é nessa ordem jurídica que vai ser tributado, porque não? É uma questão muito interessante. É curioso que de uma forma muito simples nós tínhamos evitado um conjunto muito amplo de problemas. Se aquela empresa está sediada em Portugal, escolheu estar sediada em Portugal, paga impostos em Portugal. E não se discutia mais o assunto, até porque estamos no âmbito da União Europeia. Pois não é assim. Não é assim à luz da Convenção e também não é assim à luz das regras jurídicas vigentes em Portugal por força de uma diretiva de 1990, antiga, portanto, já com algumas alterações entretanto, que veio justamente quase
a tornar o regime da Convenção, mas com mais pormenor, vigente também no âmbito da União Europeia, porque o sistema de resolução do litígio acaba por ser o mesmo, é procedimento amigável, arbitragem. No que diz respeito a conceitos como domicílio fiscal ou estabelecimento estável, a integração de cada um destes conceitos devia ser idêntica, talvez até fazer parte do anexo à Convenção, na qual os países contratantes assumissem à partida que se considera estabelecimento estável aquele estabelecimento que cumpra os seguintes requisitos. Enunciar os requisitos, que seriam os mesmos em Portugal ou no outro país contratante, fosse ele qual fosse. Era uma forma também de resolver o problema. Mas não. Deixa-se em aberto. E isto não é inocente. São os Estados que negociam este instrumento. Ao deixarem aberto, num primeiro momento, captam o interesse dos operadores económicos que desconhecem o direito, nem sabem o que eventualmente os pode esperar, para implementar o comércio e as transações, e depois, mais adiante, quando surgir um problema, cada uma das ordens jurídicas começa a defender a sua própria interpretação daquilo que deve ser considerado como domicílio fiscal ou como estabelecimento estável. E no que diz respeito ao domicílio fiscal, nós também temos a nossa regra, vigente em Portugal, que passa por ver em que país aquela pessoa singular ou o operador produziram ou permaneceram mais tempo durante um ano. Este critério não tinha que ser necessariamente este. O critério podia ser a escolha daquele operador económico. Eu poderia viver em Portugal, mas seleciono em Espanha e é uma universidade espanhola que me paga, eu pago os meus impostos em Espanha. E não havia de ser impedimento a essa opção o facto da minha residência familiar ser em Portugal. Por exemplo, era muito fácil que este problema não existisse. Portanto, tudo aquilo que vamos ver a seguir é de facto um problema porque os Estados querem que seja um problema. Dessa forma, depois, pode haver aqui concorrência entre as duas ordens jurídicas em conexão com o facto tributário para quererem tributar. O artigo 25 da Convenção, que fala de procedimento amigável, é, no fundo, uma norma de resolução de conflitos, que diz o seguinte: quando uma pessoa considerar que as medidas tomadas por um Estado contratante ou por ambos, os Estados contratantes, conduzem ou poderão conduzir em relação a si a uma tributação não conforme com o disposto na Convenção, leia-se, a uma dupla tributação, poderá, independentemente dos recursos previstos pela legislação nacional desses Estados, submeter o seu caso à autoridade competente do Estado contratante, de que é residente, ou, se o caso está compreendido no número 1 do artigo 24, à do Estado contratante, de que é nacional. O caso deverá ser apresentado dentro de 3 anos, temos aqui um prazo até bastante extenso para poder resolver o problema, a contar da data da primeira comunicação da medida que der causa à tributação não conforme com o disposto na Convenção. O número 2 diz, no fundo, que a autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar fundada e não estiver em condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á, vejam bem o verbo, que não é inocente, esforçar-se-á. Esforço é o que é. Somos todas pessoas muito esforçadas. Isso não quer dizer, daqui não resulta um imperativo para que as ordens jurídicas envolvidas suspendam imediatamente a produção de atos lesivos das garantias e dos direitos do sujeito ou do operador económico envolvido. Não resulta. Esforçar-se-á, portanto, há aqui uma obrigação de meios, muito soft, demasiado soft, não é? Esforçar-se-á então por resolver a questão através do acordo amigável com a autoridade competente do outro Estado contratante, a fim de evitar uma tributação não conforme com a Convenção. Leia-se, o que é que não é conforme com a Convenção? Uma dupla tributação. A Convenção existe justamente para eliminar a dupla tributação. O acordo alcançado será aplicado independentemente dos prazos estabelecidos no direito interno dos Estados contratantes. Aqui há claramente, ainda bem, a afirmação do princípio de que os prazos mais alargados da Convenção se sobrepõem aos prazos, que são todos eles bastante mais
curtos vigentes na ordem jurídica interna. Mas é isto suficiente? E a resposta é não, não é suficiente. Primeiro, não é obrigatório haver um acordo. E a questão que nós devemos colocar é, se entre Portugal e a Bélgica existe, desde logo, uma convenção assinada em 1965, entre os dois países, se embora não falha 65, anos 60, porque é que as duas ordens jurídicas envolvidas não têm a mesma obrigação, sob pena até de responsabilidade e de ter que indemnizar o operador económico ou o sujeito passivo que está a ser prejudicado por uma liquidação que ele nem sabe de onde veio, não sabe como ocorreu. Porque a autoridade tributária portuguesa, quando promove uma liquidação, está obrigada ao procedimento de liquidação e cobrança previsto na lei geral tributária, previsto depois nas normas específicas de cada código de imposto. Uma liquidação produzida noutra ordem jurídica da União Europeia, com uma mera carta enviada a uma comissão interministerial, seja lá isso o que for, porque eu ainda não consegui concluir quem são as pessoas, como é que isto, quem as escolhe, onde é que isto está a funcionar. Bom, mas existe uma comissão interministerial, pelo menos no papel. Existe. Bom, com ordem para executar, e pasme-se. Faça o seguinte, instaure-se a execução fiscal, ordem emanada da tal comissão interministerial para o Serviço de Finanças. Ora, não pode ser. Mais uma vez, é soft law? Pois é, mas só é soft law para as obrigações que os Estados deviam garantir cumprir. Não é soft law para o sujeito passivo. O sujeito passivo, a partir daquele momento, tem uma execução fiscal instaurada em Portugal, com todos os danos que daí decorrem. Se precisar de um empréstimo bancário, não vai conseguir. Porquê? Tem uma execução fiscal. Ela pode suspender. Até pode estar suspensa, mas isso não lhe resolve o problema. Porque existe na base de informações acessível a todo o sistema bancário uma execução fiscal que foi instaurada. Pronto. A partir daqui a vida daquela empresa, que entretanto até deixa de prestar serviços na Bélgica, porque o problema foi de tal ordem que já nem quer ouvir falar em ir trabalhar ao país onde durante uns anos foi regularmente, mas em Portugal a sua vida fica também muito mais dificultada. Ok? Pronto. De facto, ao abrigo do artigo 25, diz ainda o número 3 que as autoridades competentes dos Estados-membros contratantes esforçar-se-ão, eu acho muita piada este verbo, esforçar-se-ão. E nós sabemos como são esforçadas, sobretudo quando do esforço resulta não tributar. Já se vê que vão fazer um esforço enorme para resolver o problema. Por resolver através do acordo amigável. Devo dizer-vos, no exemplo concreto, real, 2 anos não chegaram para sequer a autoridade tributária belga responder à autoridade tributária portuguesa. Claro, eles querem o dinheiro. Os portugueses já o receberam. Vejam bem, se chegarem a um acordo, não vai ter que ser a empresa a pagar à Bélgica, vai ter que ser a autoridade tributária portuguesa a fazer contas com o Estado belga. Mas a qual dos Estados é que interessa o acordo amigável? Não estou a perceber. Parece-me que não é do interesse nenhum dos Estados. E, portanto, só há aqui uma parte prejudicada nos seus direitos e garantias, que é o operador português. Para já, com todos os impostos pagos, não deixa de ter uma informação encarnado no sistema de informações bancárias, o que significa um alerta de execução sobre património. Diz ainda o número 4, que as autoridades competentes dos Estados contratantes poderão comunicar, poderão, se lhes apetecer, se não lhes fizer diferença, se não tiverem nada mais importante ou urgente para fazer, poderão comunicar diretamente entre si, inclusivamente através de uma comissão mista, seja lá isso que for, talvez uma comissão de especialistas, paritária entre os dois Estados, mas nem isso a Convenção esclarece, constituída por essas autoridades ou pelos seus representantes, a fim de chegarem a acordo nos termos indicados nos números anteriores. Portanto, é mais ou menos este grau de efetividade que nós temos se surgir um problema concreto que tenha que ser resolvido à luz da Convenção. O que sucede se o litígio for emergente da concorrência entre duas ordens jurídicas, já sabemos. O procedimento amigável não é obrigatório, começa logo por aí.
não é obrigatório. E aqui surge um problema que também me motivou para trazer este tema aqui ao simpósio. É que entre multinacionais, empresas de grande porte, o direito internacional é uma realidade de todos os dias. Elas têm departamentos jurídicos muitíssimo bem preparados nestas matérias para as aconselharem. O operador de pequena e média dimensão não tem. O mercado único fez-se para estes, muito mais do que para os primeiros. Aliás, o objetivo do tratado, em termos de organização económica do mercado único, é que ela seja o mais possível próxima da chamada concorrência pura e perfeita, que já sabemos que não existe, ou seja, um mercado essencialmente onde proliferam pequenas e médias empresas, não grandes empresas, pelo contrário, todo o tratado é inspirado pelo combate aos oligopólios, aos cartéis, às práticas abusivas. Portanto, o que nós queremos realmente é que o cidadão comum, o português, o espanhol, o belga, colha frutos económicos pelo facto de poder operar no mercado único. E temos depois uma efetividade jurídica ao nível das garantias processuais que não acompanha essas intenções. Portanto, depende da vontade da autoridade tributária dos dois países envolvidos. E nisto, vamos lá ver, quando cheira a tributar, só há vontade de cobrar. Não há outra vontade. Os Estados têm a vontade de cobrar o imposto, ponto. E depois do imposto entrar nos cofres do Estado de uma autoridade tributária, sair vai ser muito difícil. Eu diria que é muito difícil, para não dizer impossível, que as duas autoridades tributárias se entendam no caso da nossa clínica dentária portuguesa. Estão a ver? E, portanto, é muito mau que nós tenhamos um mercado único e um sistema tão ineficaz do ponto de vista das garantias dos contribuintes. E é ineficaz porque não impõe a suspensão das execuções fiscais. Não impõe. Só muito recentemente, com a diretiva de 2020, é que ficou absolutamente claro que se o operador suscitar, mas vejam bem, se o operador confrontado com a intenção de ser cobrado um imposto sobre o qual até já foi tributado no outro país, se ele suscitar o procedimento amigável ou a arbitragem, portanto, se ele invocar as normas do regime jurídico da diretiva, então sim, suspende a execução até que as autoridades tributárias se entendam. Ora bem, e aqui entra de facto em ação um problema sério que é o problema do acesso ao direito, que já aqui foi falado hoje pelo professor Fábio Veiga, pelo seu professor há pouco na palestra que expôs. É o problema do acesso ao direito. Reparem, para um pequeno operador estar devidamente informado sobre isto, estar consciente de que quando vai, vamos pensar num operador de construção civil que vai fazer uma obra aqui à Espanha, tão simples quanto isso, acham que essas pessoas têm a preocupação de procurar um escritório de advogados que trabalhe com fiscal e já agora fiscal internacional, para saber o que é que os espera no fim da operação, depois de tudo realizado, quem cobra o imposto? Bom, claro que não. Claro que não. Mas há uma coisa que as pessoas percebem muito facilmente, é que isto pode dar problema e, portanto, a ineficácia do sistema é mau porque prejudica o mercado único, mas é mau porque é um incentivo à evasão fiscal. Então vamos já resolver isto na origem. Certo? Não há fatura, não há documento, eu vou à Espanha, faço a obra, ou eu vou à Bélgica, não sei o quê, trago em notas e não declaro coisa nenhuma. Estão a ver? Não é preciso ser muito imaginativo, pois não? Portanto, dois prejuízos brutais. Porquê? Porque não se faz uma coisa que era muito simples fazer. Evasão, forte incentivo à evasão fiscal e o prejuízo ao principal objetivo que o Tratado da União Europeia visa alcançar, que é a realização do mercado único com plena liberdade, plena concorrência, etc. Estando em causa a receita fiscal dos Estados envolvidos, não há um interesse forte das autoridades tributárias em resolver com celeridade o litígio, como este exemplo que vos dei ilustra. Eu posso dizer-vos que
na classe profissional dos médicos dentistas, há mais de 20 anos que muitos deles se voltaram para a Europa. Também os brasileiros se voltaram para Portugal, para conseguindo residência em Portugal e terem dessa forma livre acesso ao mercado de prestação de serviços na Europa, por exemplo, médicos dentistas. Portanto, este problema desta clínica pode-se replicar por muitos outros processos idênticos. Outros setores que normalmente operam próximo da concorrência perfeita, como construção civil, pequenas obras, pequenas empreitadas, onde também é frequente haver uma enorme quantidade de transações, de prestações de serviços que se realizam intracomunitários. No contexto da União Europeia, a Convenção Modelo OCDE mantém a sua aplicação nos casos em que exista previamente convenção entre as ordens jurídicas, precisamente o caso que vos trago, Portugal-Bélgica. Reparem que nós nem precisávamos de lançar recurso dos instrumentos que no seio da União Europeia posteriormente vieram a ser adotados, porque estes dois países até celebraram a Convenção nos anos 60 do século passado. O problema existe e não está resolvido. A Diretiva 1852-2017 do Conselho, que já, entretanto, foi transposta para a ordem jurídica portuguesa, nomeadamente no Decreto-Lei 263 de 2020, estabelece algumas garantias de defesa dos cidadãos europeus num contexto de concurso de legislações competentes. Os procedimentos que introduziu são, em tudo, semelhantes ao artigo 25. O que é que aconteceu nesta legislação? Quando os Estados da União Europeia perceberam que tinham que fazer alguma coisa, foram à Convenção Modelo OCDE, ao artigo 25, e introduziram basicamente o mesmo regime jurídico. E para abreviar o fim desta apresentação, há de facto os mesmos problemas que eu relatei há pouco também se põem no âmbito de aplicação da diretiva europeia, entretanto transposta para a ordem jurídica. Ninguém sabe como é que vai decorrer essa arbitragem. Portanto, há aqui problemas sérios de violação de garantias dos contribuintes. Há questões que ficam sempre no ar, quando vem uma ordem de execução da outra ordem jurídica perguntar, por exemplo, o procedimento de liquidação e cobrança foi seguido. É que no nosso país nós temos temos toda uma tramitação com momentos de garantia para os contribuintes, direito à audição prévia, etc. Foi seguido esse procedimento pela Bélgica, reportando-nos ao exemplo? Parece que não, o contribuinte nunca foi chamado para ser ouvido no âmbito daquele procedimento, foi confrontado com a liquidação. Qual é o fundamento do imposto ao crédito que está a ser cobrado? E aqui, para fazerem ideia do problema, neste caso concreto que vos trago, em Portugal a empresa foi naturalmente tributada pelo lucro, que é a diferença entre os proveitos e os custos, não é? Grosso modo. Na Bélgica não há custos. Quer dizer, não há registro de custos desta empresa na Bélgica, porque ela, na verdade, está sediada em Portugal. Ela só teve custos em Portugal, ela leva os aparelhos dentários prontos, desde os fornecedores, as baterias, tudo isso ocorreu em Portugal. Então, os 260 mil euros que esta empresa ganhou na Bélgica foram considerados integralmente como lucro. Integralmente como lucro. É uma barbaridade. O resultado final é bárbaro. Qual o papel da Comissão Interministerial? Quem são? Onde estão? Há um gabinete? Podemos contactá-los? Podemos falar com eles? Podemos reunir com eles? Podemos pedir uma audição com eles? Não sabemos. É um quase fantasma que está previsto na lei, mas ninguém sabe muito bem quem são, o que são, onde estão e o que fazem. Recurso à arbitragem. A Convenção de Arbitragem, desde 1990, que há uma diretiva a introduzir a possibilidade de, nestas situações de dupla tributação ocorrendo no espaço da União Europeia, haver recurso à arbitragem. Contudo, que arbitragem, como vão ser constituídos essas comissões arbitrais ou tribunais arbitrais? São tribunais ou são comissões? Porque é diferente. Se é uma comissão arbitral, a ideia é chegar ali a um compromisso entre as partes. Se é um tribunal arbitral, a ideia é o tribunal decidir. Não está esclarecido.
Nem é bem uma coisa, nem é outra, mas eu diria que do teor da diretiva o que se extrai é que será uma comissão arbitral de especialistas que no fim emitirá um parecer dizendo, não, neste caso a ordem jurídica que deve tributar é a do país X. Muito bem, e agora? Executa-se? Qual é a força deste parecer? Enfim, o que é que pode suceder ao processo fiscal instaurado? Já disse, podemos requerer suspensão. Suspende? Sim, suspende, mas fica registado que há processo de execução. E para concluir, eu acho que o sistema é totalmente ineficiente, acho também que é absolutamente incompreensível a ineficiência do sistema, não se percebe senão à luz de um interesse que é um interesse, eu diria, inconstitucional e violador das intenções expressas clarissimamente no Tratado da União Europeia, ou seja, é garantir a receita fiscal independentemente das consequências que isso possa vir a ter sobre o mercado único e sobre a impossibilidade de tributar duplamente alguém pelos mesmos proveitos, pelos mesmos rendimentos. Esta falta de efetividade no funcionamento dos procedimentos amigáveis e no recurso à arbitragem faz com que todos aqueles que sejam confrontados com estes problemas se retirem do mercado, o que é gravíssimo. Há algumas sugestões. Eu acho que nós devíamos instituir aqui um mecanismo de suspensão automática e imediata de todas as execuções fiscais, mas retirando-as do sistema de informações, porque a diretiva não acaba no artigo 25, há um artigo 26 que fala da troca de informações, nem vou falar nisso, que aqui o doutor professor Fábio Veiga já me está a fazer sinal para eu terminar, e eu vou terminar. Portanto, é realmente, esta matéria é muito complexa, mexe aqui com interesses muito sérios dos Estados. Vincular os Estados-membros envolvidos a uma rápida resolução do litígio sob pena de responsabilidade. No fim do dia, pelo menos, o operador que tivesse direito a uma indemnização sobre o Estado que não cumpriu ou sobre os dois. Era interessante, porque assim, quando o dinheiro fala e fala sempre mais alto, talvez as ordens jurídicas fossem efetivas e rápidas a resolver o problema. A gratuitidade total do procedimento amigável. Aqui não há justificação para haver 1 cêntimo de despesa para o operador. Acesso ao direito. O operador é quase traído. Há aqui uma traição à expectativa positiva de negócio que o operador económico teve e que depois sai lograda fruto deste problema. Portanto, totalmente gratuito. E introduzir um mecanismo prévio obrigatório para as autoridades tributárias dos Estados envolvidos dirimirem um litígio antes de se arrogarem o direito de liquidar, pior ainda, liquidar e executar. Bom, e obviamente, no fim do dia, tudo isto se resolveria com mais harmonização fiscal, que é algo que os Estados-membros da União Europeia, em geral, não podem nem ouvir falar. Eu acho que os únicos que aqui são um bocadinho de exceção são os holandeses, por razões que também são muito próprias deles, nem vamos agora discutir isso. Ninguém quer ouvir falar nisto. Isto é a bruxa má do sistema da União Europeia. Fala-se em harmonização fiscal e, meu Deus, muda-se de conversa. Isso não pode ser, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Não era nada difícil. Eu não vejo nenhuma dificuldade em termos um código de IRC único. O código de IVA, que já é harmonizado relativamente, passar a ser único, com as mesmas taxas em todo o lado, e obrigar os governos a fazerem aquilo que não têm feito, a serem competentes. Porque as empresas até o são. Os governos é que falham. E este é um exemplo de que, de facto, aqui só há uma falha, e a falha vem do Estado. Ou dos dois Estados envolvidos, enfim. Se calhar se fosse ao contrário, como disse, Portugal faria a mesma coisa à Bélgica, deixava-os sentadinhos à espera de resposta e faziam, desculpem, fingiam-se de mortos, como nós dizemos na nossa gíria diária, fingiam-se de mortos. E, portanto, isto tinha uma solução muito fácil, como digo, mas as garantias são claramente atropeladas aqui, muito mais do que na relação do contribuinte com a sua ordem jurídica. Enfim, muito obrigada pela vossa paciência.
Se puder passar ali à frente. Vamos fazer um pequeno debate. Eu tenho já uma pergunta, mas também deixar espaço para o público, tanto presente quanto o público que está em casa. Muito bem. Se tiverem perguntas, os alunos podem fazer perguntas desde a mais básica até a mais difícil. Eu vou fazer uma pergunta primeira para incentivar o debate. Vai dirigido ao professor Lourenço, mas também cabe na palestra da professora Rosário, que quando o senhor fala, né, de acesso à justiça, e é um tema que eu gosto, porque é um tema fundamental, né, em todas as áreas. E o senhor, quando fala do acesso à justiça, naquele caso específico, questões de discapacidade, de limitação, as pessoas que têm limitações físicas ou psicológicas, ou de conhecimento, você, no seu entender, você falou na palestra que é preciso ter leis, né, escritas, leis para dar garantias às pessoas e também para o Poder Judiciário conseguir dar uma resposta, mas nesse processo que nós estamos vivendo, ainda não há lei, mas estamos numa fase anterior à lei, mas os juízes podem aplicar igual alguns princípios, alguns valores do direito processual, do direito material. Qual que é a sua opinião sobre essa aplicação, né, nessa fase de transição? Bom, não é que eu seja especialmente positivista, eu não me considero positivista, mas do ponto de vista das garantias, eu acho que se temos direito positivo que fale dessas garantias, vamos ficar mais tranquilos, vamos assegurar que os juízes vão aplicar. Mas agora eu acho que da aplicação dos princípios já deveriam, não só poderiam, deveriam os juízes, porque o acesso à justiça é um direito não só constitucional, também é convencional, também estamos obrigados da Convenção Europeia, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, estamos numa rede internacional ou supranacional, eu prefiro supranacional, porque nós, como indivíduos, estamos obrigados a essas normas, deveriam os juízes aplicar. Mas eu falei já numa palestra, num debate sobre esse tema, eu dizia, é uma questão de sentido comum. Se algum tem dificuldades, devemos ajudá-lo. Mas não sempre o sentido comum é o sentido aplicado nos tribunais. Não sei em que medida, não sei se há muitos juízes que não cumprem essa ideia, mas eu, graças a Deus, eu não tenho esses problemas, mas se eu tivesse, ficaria mais tranquilo se a lei expusesse isso de forma escrita muito mais claramente. Na última norma que eu dizia, fala no processo penal da discapacidade sensoriais. Seria muito fácil adicionar só dificuldades sensoriais e de comunicação. Eu acho que abrangeria muito melhor o problema do que eu falava. Já agora deixa-me dizer uma coisa. Nós temos um caso muito interessante em que Portugal foi condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por não ter garantido um tradutor durante o julgamento de um cidadão ucraniano nos tribunais portugueses. E, portanto, o recurso chegou ao Tribunal Europeu e Portugal foi condenado, porque, obviamente, ele tinha que ter um tradutor permanentemente em todas as sessões de julgamento para estar devidamente informado de tudo o que estava a suceder. E mesmo um sistema de tradução, eventualmente automático, para ele ir seguindo as perguntas dos advogados, as respostas das testemunhas e tudo isso. Nada disso foi assegurado, foi condenado, porque era um caso, se a memória não me falha, de tráfico humano, que é, infelizmente, um dos crimes agora muito recorrentes, mas o que é facto é que o julgamento foi todo anulado depois do acórdão do Tribunal Europeu, e Portugal foi condenado. Nós temos que garantir, o problema maior é para as pessoas que têm incapacidades cognitivas, não é? Que não entendem como é que isso se faz.
E aí, enfim, mas isso é uma conversa mais complicada, porque temos depois o regime jurídico do maior acompanhado. Uma pessoa dessas não pode ser julgada, por exemplo, não pode prestar declarações, tem que se nomear um tutor, não é? Ainda que seja o tribunal. Se não há ninguém da família, portanto, depois há ali umas regras que a lei estabelece. Eu tive a ocasião de estudar um bocadinho a lei de apoios portuguesa, porque nós temos ido por detrás do Portugal. Tenho um pequeno artigo de comparação entre a lei portuguesa, a lei colombiana, que eu acho que é muito bom, e a nossa lei, que é muito complicada. A nossa lei é uma lei ónibus, falamos da lei ónibus, que faz modificações em muitas outras leis, e é mais complicado de compreender. Mas o problema, a ideia é a mesma. A ideia é do ucraniano que não pode seguir o processo porque não conhece a língua portuguesa, da pessoa que tem dificuldades de compreensão ou de comunicação, e a pessoa que necessita um apoio. O facilitador do que eu falava é concretamente uma maneira de concretizar o apoio requerido nesses casos. Muito bem, alguém do público presente quer fazer perguntas aos alunos? Precisam ter vergonha, podem perguntar. Usar o microfone porque assim online também ouve. Então, muito bom dia a todos. Eu, de facto, não vi a intervenção do doutor Veiga, não é? Já agora, qual é a nacionalidade? Desculpe que eu... Espanhol. Espanhol. Mas, uma vez que referiram este aspecto, a questão dos... Presumo que seja a questão das pessoas com incapacidade, não é? Não sei se estamos a falar do âmbito do processo penal ou do âmbito do direito civil, mas em geral. Quer dizer, o nosso sistema português tem garantias, é óbvio que dá garantias plenas nessa matéria. O exemplo que a doutora Rosário falou é um caso excepcional, é um caso verdadeiramente excepcional, porque os nossos tribunais, seja numa detenção imediata no âmbito do processo penal, e a pessoa, por exemplo, que é detida e é apresentada ao juiz de instrução criminal ou ao Ministério Público, tem direito a um defensor e a um tradutor. E, portanto, os tribunais asseguram isso por regra. Este caso realmente foi um caso fora do comum, um caso excepcional que nem... E eu suponho, agora sem entrar em pormenores, porque teria que rever o acórdão, houve ali um comportamento até um bocadinho abusivo do cidadão ucraniano, porque inicialmente ele terá prescindido do tradutor e depois aquilo assim seguiu. E o que o acórdão do tribunal vem dizer é que cabia ao tribunal não permitir. Exatamente, pois. Portanto, eu penso que havia ali esse pormenor. Aliás, eu tive uma aluna há muitos anos na Faculdade de Direito, ucraniana, que hoje em dia é advogada, é licenciada em Direito, e faz justamente esse trabalho de tradução nos tribunais de trabalho, nos tribunais penais, quando é necessário, são requeridos. Eu penso que nesse caso, o ucraniano inicialmente prescindiu, porque ele até devia saber português. Exatamente. Eles aprendem com muita facilidade. A questão deve ter sido essa, pois. Eu acho que também foi não conheço o acórdão, ele deve ter prescindido no sentido de que compreenderia, não é? E depois, efetivamente, terá alegado que afinal não conseguia compreender bem o português, porque realmente o nosso sistema garante isso. E no âmbito, como disse, no âmbito do direito civil, nós temos a figura que antigamente era, enfim, o chamado interdito por anomalia psíquica e que hoje é a figura do chamado maior acompanhado. Portanto, aquele que padece de incapacidade a nível intelectual, cognitiva, obviamente que lhe é nomeado um acompanhante, digamos, uma pessoa que o vai representar. Aliás, a nossa lei até permite neste momento que ele tenha vários acompanhantes, mais que um acompanhante. Pode ser um acompanhante para determinadas matérias da administração do seu património e pode ser um acompanhante para outro tipo de matérias. Portanto, nós, no fundo, temos isto também garantido no nosso sistema. Era só isso que eu queria fazer, não era bem uma pergunta, era apenas... O professor Raimundo é magistrado, é juiz conselheiro e é professor aqui no IPMAI, só para... Muito prazer. Muito prazer. Sim, eu acho que a situação espanhola é muito semelhante à portuguesa. Nós
mas por detrás. Eu acho que a lei nossa é de junho, julho, não lembro bem a data, mas foi no ano passado, no 2021, é anterior, sim, e esse artigo do que eu falei era uma comparação entre o nosso projeto e a lei já aprovada portuguesa, então eu sabia que era muito anterior à nossa, e talvez sim, é uma solução já, mas eu queria salientar expressamente o problema concreto de transtornos da linguagem que não não conheço suficientemente o direito português, mas na nossa legislação não é suficientemente concretizado nas normas. Eu acho que pode haver alguns problemas. O caso das línguas estrangeiras, por exemplo, temos já diretivas europeias que já confrontam esse problema e tratam de dar soluções que deveriam ser aplicadas e ser gerais. Eu acho que há questões específicas no caso do ucraniano que fazem um pouco diferente, mas a norma geral eu acho que ajuda já muito. Eu dizia no final da minha palestra que nos últimos anos também em Espanha temos avançado muito nessa questão. Então podemos ficar, sim, alegres dos avanços, mas atentos ainda podemos ter algumas dificuldades se não houver pelos juízes alguma disposição a favor do problema. Não? Eu temo que não todos os juízes espanhóis sejam assim sensíveis a esses problemas, como já demonstrou-se, por exemplo, num problema que já foi superado, nos casos de que os meninos eram obrigados à declaração na audiência, nos casos penais de agressões sexuais, etc., eram obrigados e os juízes, os tribunais, nesse momento demonstraram não ter essa sensibilidade. Então, eu acho que devemos nos ficar atentos, pelo menos, sobre isso. Alguma pergunta mais? Está na hora do almoço? Por nada. Então, eu vou agradecer aqui no púlpito a presença dos nossos palestrantes, o professor Lourenço Burrossa, que veio da Universidade de Salamanca, e a professora Rosário Anjos, que é docente da casa e também da Universidade Lusófona do Porto. Agradecer, reiterar, né, o nosso agradecimento a todos os presentes que estão aqui na sala, os que estão online vendo ao vivo e os que verão depois pelo YouTube. Professor Almeida Garret, também o nosso coordenador local, por sua presença aqui e nos auxiliar em todos os nossos momentos do simpósio. Fechar esse primeiro, as palestras plenárias agora e dizer que depois do almoço, às 14h, teremos as comunicações em 2 salas simultâneas, o auditório do IP Maia e também na sala 202. Muito obrigado a todos e até já.